A escrita curativa é algo que me aconteceu, né, como um resultado de um processo bastante longo de pensar a escrita mesmo, a escrita e a criação de novos mundos, novas possibilidades de criar um mundo, né? Quando eu comecei a fazer a escrita curativa, eu não estava muito interessada ainda em ser uma autora de livros, mas eu estava num impasse na minha vida que, tipo assim, o que eu faço daqui para frente? Como inventar uma vida nova que não seja essa? Que não é uma vida muito legal. E foi aí que eu comecei a escrever. E escrevendo, eu comecei a me ouvir e eu me observar no papel. E quanto mais eu me observava no papel, mais eu percebia que aquele texto, ele não era algo separado de mim, mas ao contrário, era algo muito eu que estava ali. Quando eu falo isso, é muito difícil quando eu falo muito rápido sobre isso, dá para entender, mas é muito difícil de ter essa dimensão, porque a gente sempre imagina que os textos, que a linguagem, elas transportam sentidos, né? Essa é uma visão comum da linguagem, né? Como eu tô passando uma informação aqui, né? E também do texto, né? Obviamente, o texto escrito está passando uma informação. Só que o texto, ele é uma materialidade, ele é uma plasticidade. E essa plasticidade, ela é um espelhamento do nosso corpo. Então, as marcas do nosso corpo, elas estão ali na linguagem, mesmo que eu não me dê conta disso. Assim como eu tenho dores, ou eu tenho marcas, ou eu tenho uma coceira e eu coço o corpo, mas eu não tenho tanta consciência disso, quando eu estou escrevendo, eu também não tenho consciência dessa materialidade. Eu estou pensando assim, eu vou colocar as minhas ideias no papel. Mas um belo dia, né? Você vê que, quando você presta atenção, começa a olhar para essa linguagem, você vai entender que aquilo ali, tudo é você. Então, as escolhas que você faz, o modo como você pula uma linha, o modo como uma palavra você não consegue escrever ela corretamente de jeito nenhum, tudo isso compõe um corpo que, à medida que eu vou mexendo nesse texto, eu vou ganhando consciência do meu corpo também. Por isso, quando eu falo assim que a escrita curativa, né, é um método, é um caminho, é um processo que leva ao encontro de uma voz autoral, é porque esses exercícios que surgiram, né, eles foram surgindo esses exercícios, né, à medida que eu fui relendo o meu processo. Então, é um começo que começa por uma coisa meio louca no tempo. Esse processo, ele leva a esse encontro de uma voz, porque você consegue entender a singularidade do seu corpo. E tudo isso veio a ser, agora é um momento muito feliz para mim. É chocolate, né? Que tá latindo assim? Tá dando pra ver, eu vou fechar a porta. A Tá chocolate, ela tá querendo... Não, tudo bem, ela quer participar, deixa ela participar. Tudo isso tá sendo para mim um momento muito feliz. Por quê? Porque agora eu tô conseguindo o que eu acho que é o final desse processo, né? Que é o momento em que eu falo, tá pronto, esse corpo tá pronto. Eu trabalhei nesse corpo da escrita curativa, nesse corpo de ideias, mas também de materialidade e também de sensibilidade, que é esse texto. Eu trabalhei nisso há muitos anos, né? Desde que eu comecei os meus cursos, né? Desde que eu comecei os meus cursos, eu tô trabalhando com isso, com essas ideias, tentando construir esse corpo que me excede, que é um corpo autor. E nesse processo todo, nesse tempo, né, dessa duração, teve um momento em que eu falei assim, eu vou começar a escrever isso, porque isso interessa. Isso interessa mais, porque os meus alunos, os participantes começaram a ficar muito interessados no texto, no processo, e parecia que ia dar muito certo aquilo. Eu achei melhor começar a escrever. Então, esse livro, na verdade, eu pensei que ele estava pronto há 2 anos atrás, né? Há 2 anos, não tenho atrás, há 2 anos, essa é a forma correta de falar. Há 2 anos, antes da pandemia. Mas a pandemia chegou, e aí
eu não estava mais achando que estava bom. Eu não queria publicar na pandemia, porque a pandemia deu uma viravolta muito grande na minha vida. Mas depois, o que aconteceu? Depois, eu também comecei a fazer outros cursos e comecei a entrar em outros diálogos. E agora ficou urgente que tive que falar, não, tá pronto e tem que acontecer esse livro. Uhum. E isso é Tá. um processo de constituição de um corpo livro.